No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre brigas de brasileiros no exterior. Diferente do que você está pensando, nessas brigas os brasileiros devem entrar com mais frequência e com mais vontade e serem mais contundentes. Nós vamos contar essa história para vocês logo depois que eu soltar a nossa vinheta de abertura. Mas antes, eu peço um favor para vocês, que vocês deixem o like. O like ajuda na recomendação desse vídeo. Você se inscrevendo no canal, você também ajuda, você ajuda na visibilidade do canal como um todo, e você marca o sininho de notificação para receber todas as informações de tudo que nós lançamos aqui no canal, e tem vídeos praticamente todos os dias. Então, marca o sininho para você ser lembrado que tem material novo saindo do canal. Considere a possibilidade de patrocinar esse vídeo aqui no superpixfc@gmail.com, superpixfc@gmail.com. Você patrocina esse vídeo, no próximo vídeo a gente agradece você pessoalmente. E aí há uma terceira maneira de você ajudar, que é você se inscrevendo no nosso clube de membros. No clube de membros, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo é simplesmente sensacional e é a essência e a razão da existência desse canal. É um grupo, é uma comunidade fechada, onde trocam-se informações a respeito de morar fora do Brasil e viagens internacionais. Vocês vão ouvir pessoas conversando sobre visto, sobre oportunidades, sobre salários, sobre demandas profissionais, sobre burocracias, sobre dicas para conseguir o visto, coisas que vocês não devem fazer. Enfim, a essência do canal é criar um grupo onde as pessoas se ajudem e se alimentem com informações próprias, concretas, de pessoas que passaram por isso. Então você ajuda o canal a continuar crescendo e você se ajuda entrando nesse grupo. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente conta essa história dessa briga que os brasileiros deveriam entrar com mais frequência. Bom, Eh, uma pesquisa realizada por uma embaixada brasileira na Europa revelou que 74% dos brasileiros, 74% dos brasileiros que tiveram algum problema de ordem legal fora do Brasil não buscaram os serviços de apoio legal. Bom, eu fiquei intrigado com essa informação é de 2016, e fui pesquisar a respeito disso, tentar entender. Bom, essa pesquisa refere-se a problemas que brasileiros vivem, não só brasileiros, eu acho que essa pesquisa é sobre brasileiros, mas acontecem com todos os imigrantes, com certeza. É você estar num país estrangeiro e você abrir mão de reivindicar os seus direitos, de brigar. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de alugar minha primeira casa aqui na Nova Zelândia, eu tinha morado praticamente 3 anos numa residência estudantil, e tinha melhorado minha situação, tinha sido contratado pela universidade para dar aulas, não como professor, não com contrato permanente, um contrato temporário, mas o suficiente para me permitir alugar uma casa. Eu aluguei a casa e contratei uma linha de telefone. Na época, e quando isso aconteceu, eu já tinha telefone celular, mas a linha de telefone era fundamental para outros serviços. Então as pessoas perguntavam qual era o seu número de telefone da sua casa. Isso não existe mais aqui, mas existia na época dessa locação. Enfim, isso é uma outra história. Aluguei, contratei o serviço de telefone. Depois de algumas semanas daquele serviço, eu resolvi comprar o serviço de telefone pela operadora de TV a cabo, que também tinha linhas telefônicas. Cancelei aquele número original, que eu comprei na mudança. Não era um contrato, determinado, era flexível, eu podia quebrar o contrato a qualquer momento. Tudo certo, paguei uma taxa pequena, que foi uma taxa do mês ali, e acabou. Devolvi o aparelho, eles davam o aparelho, devolvi o aparelho, tudo certo. Quando eu quando terminou o contrato de locação naquela casa, um ano depois, mais de um ano, né, quase 2 anos depois, eu encerrei a TV a cabo, também o telefone, e quando eu saí da casa, me mudei para casa, eu recebi uma cobrança daquela empresa original, daquele telefone que ficou na minha casa menos de um mês. E era uma conta relativamente pequena, $56. E eu, né,
Falei: "Mano, não preciso pagar isso, né". Mas isso era 2 anos depois, e enfim, estava no meio da mudança, estava uma bagunça danada. Bom, eu liguei pra empresa, conversei, expliquei o que tinha acontecido. Eles falaram, o atendente falou: "Ó, consta aqui essa despesa". Resumindo uma longa história, depois de diversas ligações, reduziu-se o valor para $26 e eu acabei pagando. Não deveria ter pago. Essa era uma situação, um exemplo pequeno. Mas o que passava na minha cabeça? Falei: "Pô, eu nem tenho visto de residência ainda, eu tenho visto de estudante aqui, imagina a dificuldade que vai ser, o problema que vai ser, tal". Enfim, exemplos como esse acontecem em todos os lugares, em todos os momentos. Mas é preciso que vocês saibam algumas coisas muito importantes com relação a esse tipo de situação. Talvez o mais importante disso, eh, é que primeiro, né, você deve brigar de fato pelos seus direitos. Você deve correr atrás dos seus direitos. E aí tem algumas coisas, assim, que são importantes que vocês saibam. Em muitos países, como por exemplo a Nova Zelândia, na Austrália é um pouco diferente, mas é similar, eh, o seu status de imigrante não tem valor nenhum numa discussão judicial. Ou seja, os caras não me perguntariam qual era a minha situação. Não perguntaria. Aqui na Nova Zelândia, inclusive, há uma lei que determina que o seu status imigratório não pode ser perguntado em nenhuma situação criminal. Nem quando você está sendo culpado ou não, você como é que é? Esqueci a palavra, meu Deus. Enfim, quando você sofreu o crime ou quando você cometeu o crime. Não se envolve. A razão disso é que as pessoas que têm status migratórios problemáticos possam denunciar crimes, senão essas pessoas ficariam totalmente vulneráveis. E essa é uma lei que acontece em outros países. Uma outra coisa é que muitos brasileiros, eh, e aí acontece muito mais com pessoas que vêm de países subdesenvolvidos, de acordo com a Anistia Internacional, que tem uma pesquisa similar falando sobre a incapacidade do imigrante, eh, imigrantes e refugiados de países subdesenvolvidos, prioritariamente países subdesenvolvidos, obterem ajuda e suporte jurídico. Então, muitas vezes, eles se colocam em situações difíceis porque eles não seguem os ritos e não sabem como fazê-lo e não procuram ajuda. Ao medo do preconceito, muitos acreditam que, por serem estrangeiros, as autoridades não vão ajudá-los. Isso pode ser verdade, mas normalmente não é. Um dos casos mais clássicos que aconteceu comigo, e eu já contei aqui no canal, foi a situação do supermercado na Dinamarca. Eu vou resumir aqui para aqueles que não viram o vídeo vou colocar aqui na descrição. Eh, Na Dinamarca, eu estava saindo do supermercado, o segurança me pediu para olhar na minha mochila, porque achou que eu tivesse roubado alguma coisa. Eu estava abrindo a mochila, ele arrancou a mochila da minha mão, jogou tudo no chão e com os pés separou a comida. Ele tem todos os depois eu fiquei sabendo, eu não fui, eu devia é uma outra situação, um exemplo melhor até do que o do telefone. Naquela situação, eu deveria ter ido à polícia. Talvez não desse nada, mas daria um pouco de dor de cabeça ao segurança, isso com certeza, porque eu registraria a queixa. O segurança o limite do segurança é olhar na minha mochila, ele sequer pode tocar na minha mochila, eu descobri isso alguns meses depois. Eu deveria ter corrido atrás dos meus direitos, deveria ter ido à polícia. Desconhecimento das leis, esse é um ponto importante e é preciso, quando você imigrar, quando você estiver viajando para o exterior, funciona exatamente da mesma maneira, não há distinção entre imigrantes e viajantes. Vocês devem saber os mínimos das leis e das garantias que você tem como um viajante ou como imigrante num país diferente. E aí tem um outro problema, né, em alguns países, ir à polícia é algo normal, mas em outros é o último recurso. Aí você fica do seu discernimento, da sua decisão. Agora, a regra geral é a seguinte: o que você faria se você estivesse no Brasil e os serviços funcionassem? Porque no Brasil há um outro problema. Muitas pessoas não reclamam e não buscam seus direitos
porque tem dificuldade de fazê-lo, não pelo mas pela dificuldade que é fazer isso no Brasil. E esse é uma das razões, inclusive, menos importante, que me tirou do país, a incapacidade de reclamar. Você se sente, muitas vezes, incapaz de reclamar, porque você não vê os processos e os recursos. Então você vai na justiça, é um trabalho do cacete, não vale a pena. E como eu disse no começo, aqui na Nova Zelândia, qualquer crime pode ser denunciado, independente do seu estado de visto. Independente, você pode fazer, isso vai ser garantido. Em alguns países, inclusive, mesmo que você esteja ilegal, se você for à polícia para denunciar um crime, você tem garantias imigratórias até a resolução daquele caso. Ou seja, você não vai haver nenhuma perseguição por conta do seu status. E muita gente não sabe disso e acaba deixando situações graves, porque tem medo de ser deportado ou de discriminação, algumas coisas nesse sentido. Uma outra coisa importante é a questão da exploração de trabalhadores, legais ou ilegais. É preciso saber que, se você tiver com seu status legal, você está completamente coberto e você vai ser protegido pelas leis daquele país. Ou seja, a lei que é aplicado a um determinado trabalhador naquele país vai funcionar para você. Isso vale mesmo se você estiver ilegal para grande parte dos países. O problema é que, quando você faz isso, você também assume um crime que você está cometendo. Então isso se torna um problema. Então muitas vezes as pessoas não fazem. Mas é preciso notar o seguinte: se a situação é muito séria, é preciso entender a situação do visto em cada país, do problemas com visto, com os problemas dos vistos de cada país. Desculpem. Por exemplo, eu anotei aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Lembrei. Na Austrália, por exemplo, um problema com o visto não é um problema criminal, é um problema administrativo. E isso é uma coisa diferente. Sendo um problema administrativo, você, enfim, é diferente de um problema criminal. Você vai ter um problema de resolução administrativa, você não vai para cadeia por conta disso. E, se for criminal, sim, tá? Na Holanda, há uma coisa curiosa, chama política livre entrada e livre saída. Na Holanda, é implementada uma política conhecida como free in, free out, que em princípio impede que a polícia comum, né, policiais comuns, questionem status migratórios de pessoas que denunciam crimes. Na Nova Zelândia também acontece isso, tá? No Canadá, por exemplo, e essa lei inclusive está sendo revista no Canadá atualmente, existe o que é chamado de cidades santuários. Cidades como, Toronto, Hamilton e possivelmente Vancouver, garantindo que os residentes, independentes do seu status migratório, tenham acesso a todos os serviços municipais e possam reportar crimes sem medo de deportação. Como eu disse, na Austrália, é uma questão administrativa, não é uma questão criminal, tá? Isso pode facilitar a disposição de imigrantes denunciarem crimes sem ter consequências legais severas relacionadas a seu status. Então, a uma grande parte dos brasileiros que moram no exterior ou que estão visitando o exterior deixam de brigar pelos seus direitos e acabam se colocando em situações muito difíceis. Vamos esquecer o ilegal, vamos esquecer o imigrante legal, vamos focar nos legais. Mesmo os imigrantes legais, na sua grande maioria, segundo a pesquisa da embaixada, não briga pelos seus direitos. É importante saber que você está protegido. E na grande parte dos países mais desenvolvidos que o Brasil, existe um suporte legal muito grande para todos os cidadãos, incluindo aqueles que estão naquele país. Eu não quero, insistir muito na questão do status ilegal, porque eu posso colocar alguma pessoa em alguma situação não desejada, po de maneira inadvertida. Então, vamos focar nos legais. Nos ilegais, talvez é preciso fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Aqui na Nova Zelândia dá para dizer que não se questiona, é proibido questionar o status migratório. Então você não vai ter esse problema aqui.
beleza? Briguem pelos seus direitos. Esse é um vídeo curto, só para falar sobre isso, para que vocês não deixem de exercitar os seus direitos. Saibam que normalmente, na grande maioria dos países, você estará muito bem coberto por uma enorme rede de suporte, que é muito mais efetiva do que aquela no Brasil. E a regra é essa: se no Brasil os serviços funcionassem, você denunciaria, você correria atrás dos seus direitos? Se a resposta é sim, você deve fazê-lo em outros países também. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo. Já passou por um perrengue? Denunciou? Foi bem atendido? Aqui eu posso contar várias histórias de perrengues, bem resolvidos, né, inclusive. Vou contar uma rapidinho antes de acabar o vídeo então. Uma situação similar àquela do telefone, dessa vez com uma conta de gás. Eu me mudei para uma casa onde não tinha serviço de gás, eu recebi uma cobrança de gás, uma cobrança alta. E eu tive que fazer 2 ligações. A segunda ligação demorou 2 horas e meia no telefone, para que fosse identificado qual era o problema, qual que tinha sido o problema. Identificado o problema, pediu-se desculpas, o telefone foi desligado, desliguei o telefone, tudo certo. A a conta foi eliminada. Mas eu perdi 2 horas e meia do meu dia, mais a outra ligação, sei lá, meia hora, 3 horas do meu dia resolvendo um problema que não era meu. Eu ia falar: "Meu, vocês são malucos, não tem gás aqui, vamos pra porrada". E qual não foi a minha surpresa de no dia seguinte ter uma belíssima, belíssima cesta de café da manhã na minha porta, com um pedido de desculpa da empresa que tinha feito a cobrança errada. As coisas às vezes funcionam melhor fora do Brasil. Bom, agora de verdade nós acabamos esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Eu quero saber, escrevam aqui nos comentários os perrengues que vocês já passaram, perrengues que vocês passaram e reclamaram, perrengues que vocês passaram e deveriam ter reclamado, perrengues que vocês passaram, reclamaram e conseguiram obter o que vocês queriam. Deixe seu like também. Grande abraço, até a próxima.